Agora, pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista. Formação, fé e arte com carisma afonciano. Deus quer que o amemos com todo o coração. Não podemos, então, duvidar que Deus nos ama e nos ama muito. E porque nos ama tanto, Ele quer que nós o amemos com todo o coração. Donde diz a cada um de nós: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. E depois acrescenta: e trarás bem dentro do coração todas estas palavras. E delas falarás quando estiveres sentado em casa e quando estiveres andando pelos caminhos, quando te deitares e quando te levantares. Hás de atá-las à mão para te servirem de sinal, e as colocará como faixa entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Em todas essas palavras transparecem o desejo e a ansiedade que Deus tem de ser amado por todos nós. Quer que as palavras amá-lo com todo o coração nos sejam impressas no coração. E para que não nos esqueçamos delas, quer que as meditemos quando estivermos sentados em casa, quando andarmos pelos caminhos, quando formos dormir e quando acordarmos. Quer que as tenhamos amarradas às mãos como um sinal de recordação, para que, onde nos encontrarmos, tais palavras nos estejam sempre diante dos olhos. Santo Afonso Maria de Ligório. Buscando a felicidade e um pouco de paz na terra, tem gente que faz a guerra em vez de fazer a paz. E é triste, mas é verdade, que até quem já foi chamado e põe sua mão no arado, por vezes olha para trás. O tempo que não perdoa te fala de eternidade e pede a sinceridade de ouvires a voz do Senhor. Não deixes que fale à toa, nem finjas que não ouviste, que a vida é vazia e triste pra quem não arrisca no amor. Não digas não a Deus, mesmo que doa, não digas não. Não digas não a Deus, mesmo que doa, não digas não. Quando é teu Deus quem fala, meia resposta não vai valer. Não digas não, nem talvez, é do que tu disseres que vais depender. Não digas não, nem talvez, é do que tu disseres que vais depender. Não digas não a Deus, mesmo que doa, não digas não. Não digas não a Deus, mesmo que doa, não digas não. Quando é teu Deus quem fala, meia resposta não vai valer. Não digas não, nem talvez, é do que tu disseres que vais depender. Não digas não, nem talvez, é do que tu disseres que vais depender. Boa tarde, ouvinte da Rádio Educadora. A nossa saudação de paz e fraterna a você
que nos acompanha através do Sintonia Redentorista. A nossa saudação e nossas orações a você que passa por alguma dificuldade, você que está doente, a nossa solidariedade. Acolhemos com alegria aqui em nossos estúdios Luiz Henrique para o destaque deste programa. Olá, Padre Américo, uma boa tarde a você e boa tarde a todos os ouvintes do Sintonia Redentorista. Hoje a Sintonia traz algumas mudanças, algumas novidades. O quadro Liturgia Dominical, por exemplo, que apresenta o segundo domingo da Quaresma, com o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. A partir de hoje, a reflexão é com o Padre José Maurício. A Vida com Arte, a gente conversa com o irmão Pedro Magalhães, formador ao lado do Padre Alfredo, da comunidade vocacional Santo Afonso. O Padre Alfredo, que agora vai comandar o Em Sintonia com a Fé, a partir do programa de hoje. Eu chamo a música O Homem Bom, com a interpretação de Sérgio Reis. Vai como um vento solto numa campina, desliza na relva verde e vai subindo pela colina. Todas as folhas secas viram tapete aqui neste chão. Os pés desse homem bom que só tem amor no seu coração. Vê outra madrugada que vem chegando, fala com os passarinhos, brinca com as flores, vai meditando. Ele é um mensageiro da alegria e jamais da dor. Quer a felicidade da humanidade, seja onde for. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo o que tem. Cheio de amor e fé, ele é nosso irmão. Aquele grande amigo que no perigo estende a mão. Tem no olhar a calma, tem luz na alma e na sua voz. Tem sempre uma palavra de amor e paz pra dizer pra nós. Sabe tudo que diz o livro sagrado, e tudo que ele ensina em seu coração, ele tem guardado. Quem sabe o nome dele, se é Pedro ou Paulo ou se é João. Só sei que é um homem bom, porque tem Jesus no seu coração. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo o que tem. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém.
por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo o que tem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo o que tem. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo o que tem. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Liturgia Dominical. Então, a partir de hoje, 28 de fevereiro, o Sintonia Redentorista, no quadro Liturgia Dominical, ganha uma nova cara. A partir de hoje, as reflexões vai ser do Padre José Maurício, ele que é formador na comunidade vocacional São Clemente, lida ali com os meninos que estão cursando filosofia. E amanhã, 1º de março, o segundo domingo da quaresma, nós temos a leitura do Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 2 e 9a, depois de 10 a 13 e de 15 a 18. O Salmo responsorial é o Salmo 115, e a segunda leitura é a Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 31b a 34. Boa tarde, Padre Zé Maurício, seja bem-vindo ao Sintonia Redentorista. Boa tarde, Luiz. Boa tarde aos nossos irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Educadora. E essas leituras de hoje trazem para nós a importância de como nós vamos percebendo o rosto de Deus em nossa vida, né? Essa primeira leitura mostra para nós que no tempo da Bíblia sacrificar o próprio filho, a divindade, era considerado lícito, já que as crianças não tinham nenhum valor. Então, em Jerusalém, no Vale da Geena, havia altares nos quais eram oferecidos crianças ao deus Moloque. Além disso, havia o costume de colocar os recém-nascidos vivos dentro de portes e colocá-los nos alicerces das casas em construção. Então, o autor do texto do Gênesis, desse domingo, quer acabar de modo autoritário com esta macabra tradição, declarando que o Senhor, o Deus de Israel, não exige sacrifícios humanos, né? Enquanto Deus, que requer a Abraão o sacrifício ao único filho, é chamado Elohim, nome comum das divindades, o que impede é o anjo de Javé, expressão com a qual a Bíblia se indica, né, o próprio Senhor. E depois o Salmo, né, retrata para nós a fé que consiste em continuar a crer que nada pode separar o homem do amor de Deus e que o Pai tem cuidado dos seus filhos, mesmo quando os acontecimentos da existência parecem demonstrar o contrário e se faz a experiência do sofrimento e da morte. E na segunda leitura, Paulo ilustra para nós a grande novidade representada pela vida e morte de Jesus Cristo, sendo que a revelação de um Deus que não pede sacrifício ao ser humano, mas é o próprio Deus que sacrifica Ele mesmo pela humanidade, um Deus que não tira a vida, mas se doa, né, ao ser humano. Então, da parte desse Deus, o ser humano não deve esperar condenação, mas salvação. Essa é a boa notícia do Evangelho que nós devemos esperar para o nosso cotidiano, sobretudo nesse tempo da Quaresma. Então vamos agora ouvir o Santo Evangelho deste domingo. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. No
Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Leitura do livro de São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar retirado, sobre uma alta montanha. E aí foi transfigurado diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes, extremamente brancas, de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia alvejar. E lhes apareceram Elias com Moisés, que conversaram com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, porque estavam com muito medo. E apareceu então uma nuvem, cobrindo-os com sua sombra. E da nuvem surgiu uma voz: Este é meu filho amado, ouçam-no. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou que eles não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o acontecido para si, perguntando-se o que significaria ressuscitar dos mortos. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia do Evangelho traz como tônica a transfiguração, que ela pode ser resumida no fato de que Jesus, homem-deus, realiza-se plenamente a criação do ser humano. Portanto, a vida que Deus comunica, não é destinada à destruição, mas à plenitude. Mas para a gente chegar a essa condição, devemos entender que o Filho do Homem, o próprio Jesus, deve atravessar a morte de cruz, uma derrota que os discípulos não podem compreender nem aceitar. Então, como pano de fundo, nós temos justamente nesse texto, perante as dificuldades de Pedro e dos discípulos em aceitar o anúncio da morte do Mestre em Jerusalém, Jesus mostra a 3 deles, Pedro, Tiago e João, qual será a condição do ser humano que passou através da morte. Então a morte não diminui o ser humano, mas o potencia, dando-lhe uma qualidade de vida que não é possível alcançar nessa terra. Simão Pedro, que Jesus já tinha dito a ele que ele em alguns momentos parecia como que Satanás, no caminho de Jesus, vamos assim dizer, não compreende a necessidade do dom da vida e continua, não obstante, a repreensão recebida no seu papel de tentador no deserto. Então, diante desse fato aí, na maneira como Pedro lida com Jesus, oferecendo-se para fazer 3 tendas, Pedro tenta Jesus para que tome o poder, manifestando-se como Messias esperado. Acreditava-se de fato que o Messias, aquele que teria imposto a lei de Moisés e libertado o povo da dominação romana, com zelo violento de Elias, viria a aparecer durante a festa dos tabernáculos, instituída como recordação da libertação da escravidão no Egito. Nesse sentido, a imagem que o ser humano tem de Deus é importante porque determina que o seu comportamento perante o Senhor, quer o comportamento com as outras pessoas, quem acredita num Deus que pede sacrifício, inevitavelmente acabará por sacrificar os outros. E quem acredita num Deus violento será capaz, em nome desse Deus, de usar violência. Mas Jesus afirma que quantos querem usar a força e a violência em nome de Deus, agem assim precisamente porque não conhecem nem o Pai e nem a mim, a expressão de Jesus. Então, para manifestar aos seres humanos o rosto do Senhor, os evangelhos sinóticos escolhem episódio da transfiguração, referido nos 3 evangelistas, o Marcos 9, 2 a 13, Mateus 17, 1 a 13 e Lucas 9, 28 a 36, excetuando o Evangelho de João, o qual, porém, resume
e formula no prólogo do seu evangelho o significado da transfiguração com esta afirmação: ninguém jamais viu a Deus, quem nos revelou Deus foi o Filho único que está junto do Pai. Então, o desejo dos seres humanos de todos os tempos é ver o rosto de Deus e conhecer a sua vontade. A leitura da Bíblia nem sempre ajuda nisso e, por vezes, pode desconectar o leitor que se encontra perante um Deus irritado, que, para além de abençoar e perdoar, amaldiçoa e castiga. Qual dessas imagens contraditórias é verdadeira? Então, para os evangelistas, não se pode conhecer a Deus senão partindo de Jesus. Jesus não é como Deus, mas Deus é como Jesus. Cada imagem de Deus que não coincida com o que Jesus manifestou na sua vida e no seu ensinamento é uma figuração limitada ou falsa. Então, por isso, os evangelistas convidam e nos convidam também a concentrar toda a atenção nossa em Jesus, o único que revela o rosto e a vontade do Pai. Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E com o conhecimento progressivo de Jesus, nós então conseguiremos passar da imagem religiosa de um Deus que pede sacrifícios aos seres humanos para o Deus que por amor se dá todo a nós. Esse é o sentido do Evangelho da Transfiguração, né? Assumir aquilo que de novo brota no mistério de Deus na pessoa de Jesus. E concluindo essa partilha com vocês do Evangelho, a própria oração do dia, né? Ó Deus, nosso bom Pai, que não poupastes o vosso Filho único, mas o entregastes por nós pecadores, fortalecei-nos na obediência da fé, para que sigamos em tudo as suas pegadas e sejamos com ele transfigurados na luz da vossa glória. Esse é o sentido da liturgia do segundo domingo. Nos deixemos ser transfigurados pela pessoa de Jesus, pelo seu mistério, para que a nossa vida seja melhor e nós correspondamos ao que Deus quer de cada um de nós, sobretudo nesse tempo da Quaresma. Jesus, Filho amado do Pai, divina e gloriosa alegria, ó luz cingida de luz, nossa vida iluminar, escutemos sua voz. Clarão do Pai que traz nova visão, palavra eterna que restaura o nosso agir, clarão do Pai que nos é salvação, palavra eterna que nos encaminha à luz. Jesus, Filho amado do Pai, divina e gloriosa alegria, ó luz cingida de luz, nossa vida iluminar, escutemos sua voz. Clarão do Pai que é essência de Deus, palavra eterna e caminho aos céus, clarão do Pai que proscreve o medo, palavra eterna que tateia nosso ser. Jesus, Filho amado do Pai, divina e gloriosa alegria, ó luz cingida de luz, nossa vida iluminar, escutemos sua voz.
Pai que irradia o amor, palavra eterna que nos chama a ser luz, clarão do Pai que nos convida a si, palavra eterna que nos partilha a tua paz. Jesus, Filho amado do Pai, divina e gloriosa alegria, luz cingida de luz, nossa vida iluminar, escutemos sua voz. Clarão do Pai que nos faz filhos da luz, palavra eterna que aumenta a nossa fé. Clarão do Pai que é a vida dos homens, palavra eterna que é a plena verdade. Jesus, Filho amado do Pai, divina e gloriosa alegria, luz cingida de luz, nossa vida iluminar, escutemos sua voz. Clarão do Pai que resplandece em nós, palavra eterna que abrilhanta nosso olhar. Clarão do Pai que dissipa as trevas, palavra eterna que nos chama à conversão. Jesus, Filho amado do Pai, divina e gloriosa alegria, luz cingida de luz, nossa vida iluminar, escutemos sua voz. Você está em sintonia com os Redentoristas. Com o tema Fraternidade, Igreja e Sociedade e o lema Eu Vim para Servir, a campanha da Fraternidade de 2015 incentiva-nos ao serviço, ao diálogo e à cooperação com a sociedade, no intuito de superarmos juntos os desafios atuais, promovendo a dignidade humana, o bem comum e a justiça social. Participe da Coleta Nacional da Fraternidade, dia 29 de março, em todas as comunidades. Realização CNBB. O nosso programa conta com o apoio do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, SM Propaganda de Juiz de Fora e da província do Rio de Janeiro. A vida com arte. Rádio Educadora de Coronel Fabriciano, Sintonia Redentorista, Vida com Arte. E hoje nós temos a alegria de acolher em nossos estúdios o missionário redentorista, irmão Pedro Magalhães Gomes, natural de Araçuaí, Minas Gerais. Irmão Pedro, boa tarde. Boa tarde, Padre Américo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Educadora. Seja bem-vindo, irmão Pedro, à Sintonia Redentorista, a Vida com Arte. Irmão Pedro, fala um pouquinho para nós sobre
a sua história, onde você nasceu, um pouquinho da sua família e como que você conheceu os missionários redentoristas. Então, Padre Américo, eu nasci em Araçuaí, Vale do Jequitinhonha, Nordeste Mineiro. Eu sou filho de uma família bastante numerosa. Nós somos 11 e tenho 10 irmãos. Nós somos 7 homens e 4 mulheres. Como sempre acontece com todo jovem que nasce no Vale, é uma região bastante inóspita, então a gente tem que buscar uma vida nova, geralmente na cidade grande. E comigo não foi diferente, eu fui para Belo Horizonte trabalhar e chegando ali, eu conheci os missionários redentoristas através da comunidade Dom Muniz de Teologia. E começou toda uma dinâmica na paróquia em que eu vivia. Cursinhos de espiritualidade, eu participava do futebol de salão com os fráteres. E nesse tempo nasceu o grupo dos missionários leigos redentoristas, que se chamava Elo Redentorista. Começou-se com o padre Dalton. E eu fui convidado para o grupo. Cheguei a fazer até missões, participar de missões com o Elo Redentorista, depois de algum tempo de formação. E a minha vocação, eu não digo que ela nasceu aí, mas ela se despertou aí. Eu penso que a vocação eu sempre a tive, mas as circunstâncias da vida prolongaram um pouco essa minha busca. E com a participação no Elo Redentorista, a convivência com os fráteres da comunidade Dom Muniz, e o convite, né? O padre Carrara sempre dizia assim, olha, nós temos uma proposta muito boa para o irmão redentorista, você não quer ser irmão? E aí eu comecei a considerar essa possibilidade. Sim. E ali nasceu a minha vocação. E aí depois você entrou para a comunidade vocacional Santo Afonso, foi um pouquinho assim desse processo formativo. Então, o padre Vicente fez o meu acompanhamento vocacional. Eu era profissional em Belo Horizonte, eu era encanador industrial na época, né? E deixei o emprego para vir para Juiz de Fora. Existia ainda a comunidade São Geraldo, aqui nesta casa onde estamos. E no dia 28 de janeiro de 1998, eu cheguei a esta comunidade onde permaneci 2 anos. Como eu estava sozinho, apenas um candidato a irmão, veio a proposta da província para que eu me juntasse à comunidade vocacional Santo Afonso, no ano 2000, e ali passei o último ano aqui em Juiz de Fora, na comunidade Santo Afonso. Sim. E como redentorista, irmão Pedro Magalhães, quais os lugares que você trabalhou, que frentes missionárias você atuou? Então, Padre Américo, eu acho que o que motivou muito a minha vocação foi a dimensão missionária da congregação. E assim que fiz a minha profissão religiosa, depois do anispesa em Fabriciano e do noviciado em Curvelo, eu fui para Campos, para a equipe missionária com os padres Vanderlei e Zé Maurício. E ali a gente fez missões em muitas cidades, no interior mineiro, Andrelândia, Piedade do Rio Grande, sua cidade, Madre de Deus, Minduri, e algumas outras mais. E também havia aquela proposta da missão interprovincial. E eu tive a graça de participar de algumas missões interprovinciais, como Bahia 3 vezes, Monte Santo, Itabuna, Bom Jesus da Lapa. Depois fui a Belém do Pará, Rondônia. E a minha última participação interprovincial nas missões foi Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Sim, muito bem. E agora você é conformador da comunidade vocacional Santo Afonso, aqui em Juiz de Fora. Como que está sendo essa experiência para você? Pois é, depois de 4 anos lá no Rio de Janeiro, né, com a comunidade redentorista Santo Afonso e a obra social Santo Afonso São Geraldo, eu acolhi esse convite para uma nova experiência, né? Estar numa casa de formação, agora de um lugar diferente, não mais como formando, mas como formador. Estou bem, estou bastante alegre, acho que estou até me rejuvenescendo, né? Eu estava parado com o esporte há 4 anos e agora eu retorno a uma vida mais ativa no meio da juventude e isso faz um bem enorme para a gente.
O meu sonho na Santo Afonso é ser uma presença boa, uma presença de testemunho que leve os jovens a descobrir e discernir a sua vocação de uma forma madura e também tendo em vista a figura do irmão presente ali entre eles. Ok, nós estamos conversando com o missionário redentorista, irmão Pedro Magalhães. E agora vamos ouvir uma canção, O Espírito Santo está sobre mim. Sobre mim, porque Ele me ungiu, porque Ele enviou-me para anunciar o seu reino de amor. O Senhor enviou-me para levar a todos o seu evangelho, a boa nova da graça, da paz, do perdão e da libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero que seja que seja abundante a graça divina da redenção. O Espírito Santo mandou-me dizer, sobretudo aos pobres, que são eles bem-vindos na casa do Pai, no seu reino de amor. O Senhor me pediu que dissesse aos cegos que eles verão, e que os presos se alegrem que veio para eles a libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Que pedem perdão, que serão atendidos, serão perdoados no reino de amor. O Senhor me pediu que contasse ao mundo que o tempo chegou, o tempo da bênção, o ano da graça, da libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Rádio Educadora, Sintonia Redentorista, Vida com Haste,
Nós estamos conversando com o irmão Pedro Magalhães, missionário redentorista. O irmão Pedro, você é também o representante, junto à Conferência da América Latina e Caribe, dos Irmãos Redentoristas. Eu gostaria que você falasse um pouco como que está a caminhada dos Irmãos Redentoristas no Brasil, de modo especial aqui na nossa província do Rio de Janeiro. Então, Padre Américo, os irmãos têm feito uma caminhada muito bonita, tanto em nível de Brasil. Nós temos encontros periódicos. O último encontro foi lá em Trindade, junto ao Pai Eterno, onde nós refletimos temas importantes da vida religiosa, sobretudo da vida consagrada redentorista. E fazemos também os congressos latino-americanos e do Caribe, chamado de CLAIR, Congresso Latino-Americano de Irmãos Redentoristas. O último aconteceu em Atirá, no Paraguai. Foi um momento muito forte, bonito, um lugar muito interessante, onde nós fizemos uma experiência de partilha de vida, de ver o que o outro está fazendo. E esses encontros e congressos, eles têm animado muito a vida do irmão redentorista, porque a gente se encontra, a gente conhece novos irmãos pela América Latina e Caribe, conhecendo o trabalho de cada um, motivando cada um, levantando a autoestima daqueles que de repente estão um pouco desanimados pela idade, pela questão numérica, né? Já que os irmãos têm diminuído bastante, não só na América Latina, Brasil, mas também no mundo. Então há, assim por assim dizer, um renascimento da vocação missionária do irmão redentorista, né? O lugar que ele ocupa na igreja, o lugar que ele ocupa na congregação. E no último encontro lá em Atirá, eu fui então designado para ser esta ponte entre os irmãos da URB, União Redentorista do Brasil, junto à Conferência da América Latina e Caribe. Irmão Pedro, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes, de modo especial para os jovens que estão em processo de discernimento, escolhendo o seu caminho vocacional. Olha, Américo, a minha mensagem é de muita esperança. Nesse novo tempo que vive a congregação redentorista, anunciar o evangelho de forma nova, de maneira nova, estruturas novas e renovados corações, isso tem falado muito ao coração de nossos jovens. A gente percebe nas nossas casas de formação como os jovens estão animados, estão buscando, estão sedentos de conhecer mais o nosso carisma e a nossa espiritualidade. O que eu digo é que vale a pena buscar um caminho redentorista. Vale a pena discernir a vocação de forma consciente, de forma madura. E você, jovem, que ainda não escolheu a sua vocação, que tal pensar no caminho redentorista, nessa espiritualidade tão bonita e um carisma tão atual dentro da nossa igreja? Irmão Pedro, muito obrigado pela sua presença e participação aqui no Sintonia Redentorista, na Vida com Arte. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Padre Américo. Obrigado por esta grande oportunidade. Deus era tudo em seu coração. Deus era tudo para o santo irmão. Sua vontade ele fazia e alegre oferecia o seu amor. Como criança se encantava do Deus que ele amava, o Redentor. São Geraldo, meu irmão em Deus, nós queremos te louvar. São Geraldo, roga a Deus por nós, quando nossa hora enfim chegar. São Geraldo, meu irmão em Deus, nós queremos te louvar. São Geraldo, roga a Deus por nós, quando nossa hora enfim chegar. Jesus
era tudo em seu coração. Ele sorria com a encarnação. Ele sofria em pensar na morte de Jesus, o seu Senhor. Ele vibrava ao falar da glória do Senhor, o Redentor. São Geraldo, meu irmão em Deus, nós queremos te louvar. São Geraldo, roga a Deus por nós, quando nossa hora enfim chegar. São Geraldo, meu irmão em Deus, nós queremos te louvar. São Geraldo, roga a Deus por nós, quando nossa hora enfim chegar. Você está em sintonia com os Redentoristas. Com o tema Fraternidade, Igreja e Sociedade e o lema Eu Vim para Servir, a campanha da Fraternidade de 2015 incentiva-nos ao serviço, ao diálogo e à cooperação com a sociedade, no intuito de superarmos juntos os desafios atuais, promovendo a dignidade humana, o bem comum e a justiça social. Participe da Coleta Nacional da Fraternidade, dia 29 de março, em todas as comunidades. Realização CNBB. O nosso programa conta com o apoio do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, SM Propaganda de Juiz de Fora e da Província do Rio de Janeiro. Em sintonia com a fé. E outra novidade no Sintonia Redentorista é que a partir de hoje, no quadro Em Sintonia com a Fé, o bate-papo vai ser com o Padre Alfredo, formador da comunidade vocacional Santo Afonso, que já participou aqui do Sintonia, ainda no mês de fevereiro, né, Padre Alfredo? Seja bem-vindo novamente e agora assumindo a cadeira aí do Em Sintonia com a Fé. Muito obrigado, Luiz. Agradeço também a você, querido amigo ouvinte, que nos acompanha através da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui e tentar oferecer alguma reflexão, algum aprofundamento na caminhada de fé de cada um dos que nos escutam, né? E para começar o nosso bate-papo dessa caminhada aí, a gente está vivendo o tempo da Quaresma e dentro da Quaresma, muitas igrejas vivem a Via Sacra. Inclusive em Coronel Fabriciano está tendo, acho que toda sexta-feira pela manhã, a Via Sacra. Então, Padre Alfredo, o que é a Via Sacra? Então, a Quaresma ela tem uma espiritualidade própria, como cada tempo litúrgico da Igreja. Existem as manifestações, né, as celebrações litúrgicas, com seu estilo mais próprio, mais formal. E existem também as paraliturgias da Quaresma, que são as devoções que foram sendo desenvolvidas ao longo dos tempos, né? A Via Sacra é uma dessas paraliturgias e é muito bem vivenciada, sobretudo em Minas Gerais, em lugares onde a religião tem uma história, o catolicismo tem uma história, né, já de longa data. Você falou de Minas Gerais, me lembrei aqui de Congonhas, né, que tem a Via Sacra feita de Aleijadinho, que é uma obra muito bonita, né, muito forte ali. A gente pode entender, então, a Via Sacra como um exercício de piedade, né, percorrendo o caminho de Jesus no Calvário. Um exercício de piedade, então, paralitúrgico, né, não está dentro da, digamos, da liturgia oficial, das celebrações litúrgicas oficiais, é uma paraliturgia que ajuda o nosso povo a rezar desde muitos séculos atrás, né? E na Via Sacra a gente
divide a paixão de Cristo em 15 estações, começando com o julgamento e terminando na 15ª com a ressurreição de Cristo. E nessas 15 estações tem alguns fatores importantes, dos quais eu destaco primeiramente o encontro de Jesus com Maria, sua mãe. O que falar deste momento, Padre Alfredo? Então, quanto à via sacra tradicional, que se reza, que se medita na maioria das nossas cidades, existem alguns elementos que são bíblicos, né? Alguns momentos, algumas estações que são retiradas de fato da Sagrada Escritura. Mas nessa via sacra tradicional há também elementos, estações, que são frutos da devoção, da imaginação do nosso povo. Não se encontram exatamente na Sagrada Escritura. São deduções, poderíamos dizer lógicas ou deduções afetivas, mas não se encontram na Sagrada Escritura. Um desses momentos, uma dessas estações, é o encontro de Jesus com sua mãe. Em nenhum dos 4 evangelistas existe o relato desse encontro enquanto Jesus carregava a cruz. No entanto, sabendo da proximidade da ligação entre Maria e Jesus, do quanto essa mulher foi fundamental para a gestação, o crescimento, a educação de Jesus, e o quanto ela também o acompanhou, inclusive estando com ele no final, no momento mais difícil, que foi o momento da morte de cruz, é muito provável que ela o tenha acompanhado enquanto ele caminhava carregando a cruz em sua via sacra. Então, deduzimos esse encontro entre Maria e seu filho Jesus. E as pessoas se identificam muito com isso, porque não é simplesmente Jesus quem caminha com a cruz e se encontra com sua mãe. Com Jesus carregando sua cruz, me parece que somos todos nós carregando nossas cruzes pessoais, e nós encontramos-nos com essa mãe tão querida, tão amada, que é Maria, mãe de Jesus e nossa mãe. E esses pontos também de devoção do povo, devoção que foi inserido na via sacra, a gente também destaca o encontro com Verônica, onde ela enxuga o rosto de Jesus. E dentro dessas interpretações, assim, a gente pode falar que esse encontro hoje, a gente pode entender que a ideia de enxergarmos Cristo em nossos irmãos, principalmente naqueles mais necessitados. É interessante, a sua pergunta já contém em si uma resposta muito significativa, justamente. Também o encontro de Jesus com Verônica, ou Verônica encontrando e enxugando o rosto de Jesus, também não se encontra registrado em nenhum dos 4 evangelhos. Mas existe essa beleza. Eu acho que Jesus assume tanto a nossa fragilidade humana. A encarnação ela é tão radical que ele sofrendo, padecendo, carregando sua cruz, sangrando, ele é servido, ele é ajudado, ele é auxiliado por uma mulher. É significativo porque como que há um contraste na cena. O mesmo ser humano que é capaz da mais radical loucura, mais grave loucura de tirar a vida de um outro, de condenar um outro como humanos condenaram Jesus, o mesmo ser humano também é capaz da mais doce acolhida, tanto que Verônica foi solidária a Jesus, enxugando-lhe o rosto naquele momento de dor. Então, creio que nesta cena, nessa estação, podemos contemplar 2 possibilidades que temos em nossas vidas, ou de sermos loucos que agridem a vida do outro, ou de sermos loucos que amam ao outro infinitamente, como amou aquela mulher enxugando o rosto de Jesus. Você falou de agressão e a paixão de Cristo foi algo muito forte, né? Ele foi chicoteado, colocaram uma coroa de espinho, né, em sua cabeça, a cruz muito pesada e uma caminhada muito longa. Ainda no meio dessa difícil caminhada, Jesus ainda consegue consolar algumas pessoas que choravam, algumas mulheres ali em Jerusalém. É a hora de se reconhecer pecador e lamentar, é a passagem, a estação que a gente tem que se colocar ali como pecador e falar... Tem que lamentar pelos meus erros? Todas as estações da via sacra, elas vão nos levando a essa reflexão pessoal, reconhecer os nossos pecados, nossas faltas. Durante todas as estações, nós vamos como que meditando, será que eu também não tenho culpa? Não da crucifixão de Jesus, porque ela já se passou há tanto tempo atrás, mas de uma crucifixão atual de outros irmãos e irmãs. E se eu colaboro na crucifixão de outros irmãos e irmãs hoje, eu estou também crucificando Jesus. Então, é uma oportunidade que nós temos de meditar
e de examinar nossa consciência em relação aos pecados pessoais, mas também em relação aos pecados eclesiais, aos pecados sociais que cometemos não isoladamente, mas pecados que nós cometemos em grupo, em comunidade, sendo passivos diante de um sistema que exclui, que machuca, que maltrata, né? Que discrimina. Então, me parece que a partir desse consolo de Jesus, aí carregando a sua cruz, né? Ele mesmo frágil, sensibilizado, quase que sem forças, exaurido de suas forças, ele ainda consegue nos ajudar para mostrar essa solidariedade de Jesus, não só com aquelas mulheres, mas com toda a nossa humanidade. Nas últimas estações, Jesus morre na cruz, é levado ao sepulcro e na última ele ressuscita. Significa que o mundo não pode mais viver sem pecado? A salvação nos foi dada, Padre Alfredo? Sim, eu acho que todo o nosso mistério pascal, né? Encarnação, paixão, morte e ressurreição de Cristo, toda a vida de Jesus, então, nos mostra essa salvação que o Pai, na força do Espírito e através da encarnação de Jesus, nos oferece. É um Deus que quer salvar a todos, não apenas a alguns. E é importante destacar que a Via Sacra, ou não só a Via Sacra, mas, sobretudo, pensando aí os evangelhos, eles não são uma narração histórica, não pretendem ser uma narração histórica de fatos que aconteceram daquela forma a respeito de Jesus. Não é a história de Jesus que ali está. Cada evangelista, cada um dos 4, eles tinham uma intenção de transmitir o essencial da mensagem de Jesus para a sua comunidade, né? Então não são narrações de fatos. Eu acho que é uma tentativa de nos introduzir na fé, nos fazer ter contato com aquilo de profundo, verdadeiro, essencial que Jesus nos transmitiu. E eu acho que o mais essencial que Jesus nos transmitiu é que a salvação está ao alcance de todos. Basta que nos convertamos e creiamos no Evangelho. Amém. E assim a gente percebe que o Sintonia Redentorista tem muito a ganhar com a presença do Padre Zé Maurício, com a presença do Padre Alfredo. Muito obrigado pela participação hoje. Até o próximo programa, se Deus quiser. Você está em sintonia com os Redentoristas. Com o tema Fraternidade, Igreja e Sociedade e o lema Eu Vim para Servir, a campanha da Fraternidade de 2015 incentiva-nos ao serviço, ao diálogo e à cooperação com a sociedade, no intuito de superarmos juntos os desafios atuais, promovendo a dignidade humana, o bem comum e a justiça social. Participe da Coleta Nacional da Fraternidade, dia 29 de março, em todas as comunidades. Realização CNBB. O nosso programa conta com o apoio do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, SM Propaganda de Juiz de Fora e da Província do Rio de Janeiro. Momento Mariano. Pedir a Maria, nossa mãe, que interceda por nós, Santo Afonso de Ligório. És pura e tão pia, tão bela, ó Maria, igual quem será, que mãe tão suave no mundo haverá. Dos céus, ó mãe minha, do mundo rainha, quem jamais provou algum desconsolo, se a ti se achegou? Ó Mãe amorosa, ó, roga por mim. Queridos ouvintes, o nosso abraço fraterno, que Nossa Senhora interceda por todos nós. Uma boa tarde a você e até a próxima semana. Padre Américo, e a próxima semana que o Sintonia Redentorista tem novidades, né? Novo dia e novo horário. Isso, Sintonia Redentorista vai estar no ar na parte da manhã. Isso mesmo, no domingo de manhã,
A gente vai trazendo informações em nossa página no Facebook, facebook.com/Sintonia Redentorista. Um forte abraço com a bênção de Nossa Senhora. Até domingo que vem, se Deus quiser. Você ouviu pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista.